21 de janeiro de 2026, a nova banlist do TCG foi lançada, liberando cartas de Vanquish Soul e Crystron, amassando o Yami Mitsurugi e o Malice e dando um tapinha no ombro do Dracoteio. À primeira vista, é muito favorável pro Dracoteio, tá? E bem, como é padrão, após sair uma banlist que dá uma chacoalhada no formato, logo começou a corrida em busca da descoberta para novas estratégias. Duelistas por todo o mundo se juntam e passam incansáveis horas jogando para descobrir quais os melhores decks do formato. Pois, dia 14 de fevereiro, teremos o SS300, onde milhares de duelistas competirão pela glória de se tornar o campeão. E no começo desses testes, vários duelistas já começaram a perceber que tinha alguns melhores decks, entre eles Dracoteio e Radiant Typhoon. Pois é, meus amigos, esse delírio coletivo começou por conta de 3 motivos principais. O primeiro motivo, a maioria dos decks do formato passado que estavam muito fortes foram hitados na banlist. Então, querendo ou não, o Radiant Typhoon teria uma chance um pouco maior por conta disso. O Snatch foi limitado, o Herald foi banido, o Habakiri foi limitado, a White Binder foi banida, nossa, quem diria? E mesmo assim, tem gente usando Malice no YouTube, vai entender. Mas pensam que o Radiant Typhoon pode ter uma chance por conta disso. 2. A chegada de novas cartas pro deck nessa nova coleção que tá chegando agora, no começo de fevereiro, a Burst Protocol. Incluem o Link 2 e uma nova Quick Play que revive o monstro do cemitério, não faz muita coisa, mas é uma nova Quick Play, algumas versões estão utilizando. E também, muito importante, uma HT exclusiva para o Indie. Pois é, meus amigos, mas sinceramente, não é grandes coisas. O Link 2 é uma boa carta, mas é o suficiente. E o uso de múltiplas cópias de Mystical Space Typhoon, já que o principal, pelo menos o mais representado deck do formato atualmente, está sendo o Dracoteio. Provavelmente vai ser no SS300. A não ser que vire tudo de ponta cabeça, mas acredito que não. Acredito que o Dracoteio vai continuar sendo o melhor deck. E por conta disso, do Radiant Typhoon usar tanta MST, tanta habilidade assim, de ter essas trocas no turno 2, né, ele consegue quebrar a mesa do Dracoteio dependendo de como ele comprar a mão dele. Então falando que o Radiant Typhoon pode ser um dos concorrentes para esse formato por conta dessa habilidade de enfrentar o Dracoteio. Apesar que não tem só o Dracoteio no meta, né? Mas calma, antes de avaliar se isso faz sentido o que eu tô falando ou não, a gente precisa entender o que o deck faz. O Radiant Typhoon consiste basicamente de um deck mid-range, que utiliza Quick Play Spells para interagir com o oponente e tenta corrigir o maior erro do Yu-Gi-Oh! MST não nega. O Radiant prefere primeiro, e por utilizar-se de cartas genéricas como Crown, Droplets e a Defiant Virtues, carta nova que tá saindo agora na Burst Protocol, tem a habilidade de ir second também. E digo mais, se o seu oponente deixar. E aí, meus amigos, que mora o problema. Você usa algumas boas cartas, sim, mas a Engine não é particularmente boa para ir second. Pois tudo que a Engine tem são Mystical Space Typhoon, o que pode ser muito útil contra Dracoteio, mas o que você vai fazer com uma MST contra os decks de K9 ou Lunalight? E mesmo tendo essas board breaks Quick Play, não usa cartas blowout, tipo Lightning Storm, Raigeki, Heavily Match, Dark Ruler. Usa até Droplet, mas a Droplet ainda é muito custosa, porque você tem que gastar a carta da sua mão e do campo para usar, então por mais que seja uma Quick Play, mas mesmo assim. Ou então também não usa uma Engine tipo que é famosa por quebrar a mesa Going Second, como, sei lá, o Tenpai ou o Sky Striker. E pior ainda, nem em Red Trap esse deck usa direito. Você consegue ver algumas vertentes de Radiant Typhoon utilizando, tipo, 3 cópias de Fuvalos e sei lá, só. Às vezes alguém utiliza a Ash, não sei, mas tipo, é muito pouca Hand Trap. Você não consegue parar um deck. Se você enfrentar um deck de combo, você não consegue parar o deck de combo apenas com essas cartas. E tem mais, porque cada Hand Trap que você coloca no deck é uma Quick Play a menos que você vai utilizar para trigar suas cartas de Radiant Typhoon. Então não tem muita sinergia você usar Hand Trap num deck que prefere usar Quick Play. Só que ao mesmo tempo, também não faz muito sentido usar Quick Play se os decks do formato não forem fracos para essas Quick Plays, entende? Então o deck entra numa controvérsia ali de si mesmo, o que é um pouco estranho para um deck que quer ser o segundo melhor, o terceiro melhor deck do formato, entende? Mas se o Radiant Typhoon for o primeiro e o oponente interagir com ele na forma de Hand Traps, provavelmente não vai ser bom para ele. Deixa eu te explicar. Se ele der uma Ash Blossom nos starters, ele vai precisar de outro starter na mão para continuar jogando. E se você tiver Effect Veiler, Infinite Impermanence, Ghost Mourner, Draw e Lockbird, Purulha, combinações dessas cartas, vai ser muito difícil pro Radiant Typhoon conseguir jogar. Porque se você tiver Draw, ele vai dar Special Summon do Swain. Você ativa Draw e Lockbird. O que ele vai fazer depois? Ele vai ter que ter aberto uma combinação muito específica de carta para conseguir jogar. Aí você me fala, Fábio, Dreari, beleza, não tem muito Draw no formato. Tudo bem. Se no começo do
turno você descer uma Purulha no Radiant Typhoon. Ele vai possivelmente te dar ali 2 a 3 draws no mínimo. Ele pode te dar até 4 draws, de 2 a 4 draws, o que é muita coisa. E além disso, você pode ir interagindo com ele ao longo do caminho. Você pode ir dando Veiler nele, Impermanence, Mourner, Ashe, Belly. E todas essas techs estão presentes no formato por conta também de Dracoteio tomar essas techs. Por exemplo, Dracoteio toma Veiler Impermanence no Artalion, tá tomando Belly e Ashe nas traps, mas também agora no Fallen of the White Dragon. E não toma Draw, mas agora tá tomando uma Purulha um pouco pior, porque se você abrir de Fallen e você quiser dar normal Lukia, você tem que dar 2 draw pro cara. Tem algumas plays que você consegue jogar em volta, mas é um pouco pior. E o Fuvalos também é horrível, enfim. E, bom, vamos falar do formato. Apesar de ser um formato mais lento do que o anterior, ainda vai ser um formato com muitos combos. O Lunalight ainda tá vivo, o K9... Apesar que tomou o Jokun A1 e a Case A1, ainda tá vivo. E a minha opinião é que os melhores decks vão estar ali entre Dracoteio, Crystron K9, Vanquish K9 e Lunalight. E, claro, a participação maior vai ser do Dracoteio, com toda certeza. Mas, não tenho nenhuma dúvida que vai ter muito Lunalight, vai ter muito Crystron e muito Vanquish, porque o Vanquish ainda mais, porque todo mundo gosta muito do Vanquish, porque é um deck muito divertido de se jogar contra. Só que é um deck muito perigoso, você deixar ele go first e não interagir com ele, porque todos esses decks que eu citei agora, inclusive o Dracoteio, algumas vertentes, tem algumas vertentes que estão usando Magistos, como o Pac, né? Fez um vídeo agora com o Nash explicando da build de Magistos e Fallen of the White Dragon. Mas essa build de Fallen of the White Dragon, ela termina com muita coisa no campo. Não dá pro Radiant Typhoon quebrar. Nem o Lunalight com 2 torres, nem o Crystron K9, nem o Vanquish, não tem como. Porque, tipo, o que você vai fazer? O cara vai colocar 2 torres no campo. Você vai ficar olhando pras 2 torres assim. Ou o cara de Crystron coloca uma carta que simplesmente nega todas as suas spells. Então, em resumo, os problemas do deck, os principais problemas do deck são se utilizar de muita Quick Play Spell, tendo pouco espaço para Hand Traps, e o Lock em um Wind, já que a principal Searcher do deck, a Crocea, ela lock em um Wind no momento que você searcha 2 cartas de Radiant Typhoon. Ela é muito forte, mas ela lock em um Wind. Então ela limita um pouco as coisas que você pode fazer com esse deck no Extra Deck. Então é meio complicado de lidar com isso. Mas claro, para combater isso, alguns duelistas de Radiant Typhoon já preveem esses problemas. Um duelista muito famoso por ter jogado de Radiant Typhoon agora, no regional, o Luke Tyler, inclusive um youtuber, ele tá usando agora no deck dele os Lava Golems no side deck para conseguir counterar um pouco mais estratégias como o Lunalight e o Crystron, que terminam em Floodgates no campo ou em cartas Towers, né, no campo, deixando muito mais difícil de interagir. Então, se utilizar de Lava Golem é uma boa opção pro deck, já que ele não precisa da normal summon, né, você pode só invocar as coisas da mão. E também o Lava Golem é uma ótima opção contra o Vanquish Soul, enfim, é uma ótima opção pro deck, eu realmente concordo com ele. E mandar esses monstros diretamente pra lava, com certeza é uma ideia. Mas assim, mesmo tendo algumas soluções, eu acredito que isso não é bom o suficiente para o deck virar um dos melhores do formato. E nem para fazer o deck ir bem consistentemente nos torneios. E isso eu acho que é o maior problema, ele ir bem nos torneios, tipo assim, ter vários decks no top cut de um SS, vários decks no top cut de um nacional. Eu não acho que isso vai acontecer com esse deck em específico. Mesmo que Dracoteio seja o deck mais representado, você tá basicamente jogando no cassino a chance de você ir bem no torneio, porque você vai estar rezando pra enfrentar deck mais lentos. Porque beleza, você vai estar lá enfrentando um monte de Dracoteio, mas no momento que você enfrentar um combo, seu deck já perde muita chance de performar. Eu creio que o Radiant pode ter um top sim aqui ou ali, ele com certeza vai ter tops, é um deck bom, tá? Não me leve a mal. Apesar de eu estar falando muito mal dele aqui, o deck consegue jogar se não for interrompido, se ganhar no dado, né? Ele termina com bastante interação. O problema é que ele não consegue second contra os decks do formato, assim. A não ser que seja contra um deck mid-range. Mas se ele enfrentar um combo, ele vai perder pro combo. E se ele enfrentar um deck de hand trap e tomar muita hand trap, ele vai perder. É muita coisa que esse deck toma. E claro, pro Radiant Typhoon ir bem, ele também precisa de um ótimo duelista, porque decks de board break normalmente precisam de um ótimo player ali, né? Um ótimo piloto para conseguir levar a estratégia ao sucesso, porque é uma das coisas mais importantes, né? Porque você tem um número limitado de recursos e você tem que lidar com a board do oponente, assim como fazer a sua. Então, requer um nível de concentração muito alto e um nível de conhecimento sobre o metagame muito alto, coisa que só os melhores players, assim, do Yu-Gi-Oh! Têm. É muito difícil você ver um player médio conseguindo fazer esse tipo de coisa, por exemplo, e bem no torneio com um deck desse. Exceto o Tenpai, mano. Esse deck aí até teu pai jogaria.
E, bom, como eu já falei, o deck, as cartas de Radiant Typhoon são muito boas, né? São cartas boas, mas são realmente para um deck bom? Eu não sei. Eu acho que o pessoal tá mais olhando para esse Radiant Typhoon como uma engine junto com outros decks. Por exemplo, como foi no Malice, o formato passado, que teve gente usando o Radiant Typhoon no Malice para fazer Cherubini e mandar o nome de Malice pro cemitério, aí bania o nome de Malice e conseguia jogar. Eu já vi gente fazendo isso com Crystron, rodando o Radiant Typhoon no Crystron para fazer Cherubini e mandar o Smiger. Tem gente fazendo o Yami Radiant Typhoon, né? Porque você consegue ali fazer um combinho que junta os dois. Tribrigade, sabe? Tem umas sinergias, mas eu não creio que o lugar do Radiant Typhoon no metagame seja ele sozinho, porque falta força. Então é bem difícil pro deck. Porque, apesar de ter potencial, ainda não é o suficiente para bater nessas anomalias do formato que a Konami deixou solto. Então é isso aí, rapaziada. Essa foi minha opinião sobre o Radiant Typhoon. Se você concorda da minha opinião, se você discorda, deixa aqui nos comentários pra gente debater um pouquinho sobre o vídeo, tá bom? E fala um pouco também o que você tá achando de jogar de Radiant Typhoon, se você é um player de Radiant Typhoon, o que você tá achando da dificuldade de enfrentar esse metagame agora, que tá sendo bem difícil. E é isso, por favor, curta o vídeo, compartilha com seus amigos e falou!